Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa aula sobre vigilância em saúde ambiental, com foco nos riscos relacionados à água e aos agrotóxicos. Eu sou Daniela Albuquerque e atuo na coordenação estadual da Vigipeg, que é a vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos e físicos, vinculada à Diretoria Geral de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde. Para que vocês me conheçam melhor, eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa branca e estou de cabelo preso. Esta aula faz parte do curso básico de Vigilância Sanitária, o CBVisa, uma iniciativa da APVisa e da Escola de Saúde Pública de Pernambuco, voltada à formação dos fiscais e agentes sanitários municipais. Nos próximos minutos, quero que a gente reflita juntos sobre como o nosso trabalho, enquanto vigilância sanitária e ambiental, é essencial para garantir a saúde da população e o equilíbrio do meio ambiente. Mais do que aplicar normas, nós somos protetores da vida e da saúde pública. Agora, para começar, vamos entender o porquê dessa formação e o contexto em que ela se insere. O curso básico de vigilância sanitária foi pensado para fortalecer o sistema estadual de vigilância sanitária, valorizando o papel dos profissionais municipais. A APVisa entende que qualificar é fortalecer. É por meio dessa formação contínua que conseguimos aprimorar o olhar técnico e manter a rede coesa e eficiente. Essa formação nasce de um desafio real. A vigilância sanitária atua em territórios muito diferentes entre si, e isso exige preparo técnico, sensibilidade e atualização constante. Com o CBVisa, a ideia é que cada fiscal municipal se sinta mais seguro para planejar, executar e justificar suas ações, com base na legislação e nas boas práticas. E dentro desse curso, a nossa aula de hoje tem um foco especial, a vigilância ambiental e os riscos prioritários. Vamos ver isso no próximo slide. A vigilância ambiental é uma parte essencial da saúde pública, e nessa aula nós vamos concentrar a nossa atenção em dois grandes eixos de risco, a água para consumo humano e os agrotóxicos. Esses são riscos que estão diretamente relacionados à saúde da população e à atuação dos fiscais sanitários. A água, por ser um bem essencial à vida, precisa ser constantemente monitorada, tanto na sua origem, quanto no transporte, armazenamento e distribuição. E os agrotóxicos representam um desafio crescente, pois envolvem riscos ocupacionais, ambientais e alimentares, afetando comunidades rurais, trabalhadores e consumidores. A Vigipeg, que é a minha coordenação, atua justamente nesses campos, investigando exposições químicas, apoiando municípios e fortalecendo as ações intersetoriais. O nosso papel é ajudar vocês a identificar riscos, planejar intervenções e dar suporte técnico para que o município possa agir com autonomia e segurança. Agora que entendemos o foco, vamos conversar sobre os objetivos da aula, ou seja, o que esperamos alcançar com esse momento de aprendizagem. O objetivo geral da nossa aula é aperfeiçoar a atuação dos fiscais sanitários municipais. Queremos que, ao final, vocês se sintam mais preparados para atuar de forma técnica, segura e integrada ao território. Entre os objetivos específicos estão compreender o papel da vigilância em saúde ambiental dentro do SUS, conhecer as atribuições legais do fiscal sanitário, identificar os principais instrumentos normativos e técnicos, planejar ações de fiscalização com base em risco e, principalmente, integrar o trabalho com outras áreas da vigilância, porque a vigilância ambiental, ela não atua isoladamente. Em resumo, a ideia é fortalecer o olhar crítico e técnico sobre a água e os agrotóxicos, reconhecendo que o fiscal sanitário é uma peça-chave na prevenção de agravos à saúde. E para compreender bem essa importância, precisamos falar sobre quem é o fiscal sanitário e quais são os seus desafios diários. Vamos a isso. O fiscal sanitário é o profissional que está na ponta do sistema, garantindo que as normas de saúde pública sejam cumpridas e que os riscos sejam controlados. Sua função é muito complexa. Ele precisa fiscalizar, orientar e, ao mesmo tempo, educar. O poder de polícia sanitária é a ferramenta que dá respaldo legal para agir em situações de risco, mas o fiscal sanitário precisa ter sensibilidade social, porque cada fiscalização é um encontro entre o técnico e o cidadão.
Ou seja, ser fiscal não é apenas aplicar uma sanção, é proteger o direito à saúde. E os desafios são muitos, desde lidar com resistências no território até atuar em contextos de vulnerabilidade. Por isso, a qualificação técnica e o domínio das normas são tão importantes. É o conhecimento que dá segurança e legitimidade às ações. No próximo slide, vamos ver como os agentes sanitários se inserem nesse processo e ampliam a força da vigilância no território. Os agentes sanitários têm papel fundamental na vigilância de riscos ambientais. São eles que realizam as inspeções em sistemas de abastecimento de água, acompanham o comércio e armazenamento de agrotóxicos e atuam na educação sanitária das comunidades. Essa atuação é o elo entre a norma e a realidade. Ao mesmo tempo que fiscalizam, os agentes também orientam, sensibilizam e fortalecem a cidadania. São profissionais que conhecem o território, sabem onde estão os riscos e são capazes de prevenir situações que poderiam causar grandes danos à saúde pública. Agora que falamos das atribuições, vamos conversar sobre o perfil e as competências esperadas desses profissionais. O agente sanitário precisa ter uma postura ética, firme e empática. Deve saber dialogar, escutar e orientar com clareza, mantendo sempre o compromisso com a saúde pública. Por isso, é essencial ter uma base técnica, mas também uma comunicação acessível, especialmente ao lidar com produtores rurais, comerciantes e a população em geral. Outro ponto importante é a atualização constante, porque essas normas mudam, os riscos evoluem e a prática precisa acompanhar essas transformações. Um bom agente é aquele que atua com segurança, mas também com sensibilidade, compreendendo que a fiscalização é uma forma de cuidado. E para apoiar esse trabalho, existe uma estrutura estadual voltada exatamente à vigilância de riscos ambientais, a Vigipec, e é sobre ela que vamos falar agora. A Vigipec é a vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos e físicos. É uma coordenação estadual vinculada à Diretoria de Vigilância Ambiental da SEVISAP, que é a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, e tem como missão proteger a saúde das populações expostas a substâncias perigosas, como metais pesados, solventes e, principalmente, agrotóxicos. A Vigipec atua de forma técnica e estratégica, identifica situações de risco, orienta ações preventivas, oferece capacitação e, além disso, promove integração entre município e regionais. Nosso foco é sempre a proteção das populações mais vulneráveis e o fortalecimento das capacidades locais de vigilância. Agora que sabemos o que é a Vigipec, vamos entender melhor quais são os seus objetivos estratégicos dentro da estrutura estadual. Os objetivos estratégicos da Vigipec refletem o compromisso com uma vigilância moderna, integrada e resolutiva. São 5 principais. Monitorar exposições químicas e físicas como metais pesados, solventes, agrotóxicos e radiações. Integrar ações entre as vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Apoiar e capacitar equipes municipais e regionais, fortalecendo a descentralização. Produzir e analisar dados que subsidiam políticas públicas e promover ações preventivas e intersetoriais, sempre com foco na proteção das populações vulneráveis. Esses objetivos se traduzem em ações concretas, como formações, estudos de caso, notas técnicas e parcerias com outras instituições públicas. E para entender como essa integração se materializa, o próximo slide vai trazer justamente a importância da atuação conjunta e intersetorial. Nenhuma vigilância consegue proteger a saúde sozinha. Os problemas ambientais são complexos e envolvem múltiplos fatores, sejam eles sociais, econômicos ou territoriais. Por isso, precisamos trabalhar de forma integrada, articulando as ações das áreas de saúde, de meio ambiente, de agricultura e educação. Quando o fiscal entende o papel de cada setor e atua em parceria, o resultado é mais efetivo. A ação integrada é o que garante prevenção de doenças, proteção da água e dos alimentos e promoção da justiça ambiental. Aqui vale lembrar que o fiscal não é apenas um aplicador de normas, ele é um promotor da saúde e da dignidade humana.
Para exercer tudo isso com segurança, é fundamental ter uma base legal sólida. No próximo slide, vamos ver como o fundamento jurídico sustenta a atuação dos fiscais e das vigilâncias. Agora que já falamos sobre o papel do fiscal e o papel da Vigipec, vamos entrar no coração da nossa atuação, a base legal. Tudo que nós fazemos, desde uma simples coleta de amostra até a interdição do estabelecimento, precisa estar amparado pela lei. A atuação dos fiscais sanitários e das vigilâncias ambientais se apoia em um arcabouço normativo sólido que vai da Constituição Federal às portarias e resoluções específicas. Essas leis são o que garantem legitimidade, transparência e segurança jurídica ao nosso trabalho. Quando um fiscal conhece bem as normas, ele acaba atuando com autoridade técnica e evita questionamentos da população. Então, mais do que cumprir a lei, é preciso entendê-la profundamente. E é sobre essa importância do conhecimento legal que falamos a seguir. Então, por que conhecer a legislação? Conhecer a legislação é o primeiro passo para atuar com segurança. Quando o fiscal domina os dispositivos legais, ele sabe até onde pode ir, quais são suas atribuições e quais instrumentos utilizar em cada situação. Este domínio também fortalece a articulação intersetorial, porque o diálogo com o Ministério Público, com a CPRH ou com a Defesa Agropecuária, por exemplo, só se torna efetivo quando todos falam a mesma língua normativa. Então, a legislação é, portanto, a base técnica e política da vigilância sanitária. Ela protege o fiscal, protege o gestor e, principalmente, protege a população. Agora vamos ver como a nossa Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios que sustentam todas essas ações. A Constituição Federal é a raiz de toda a estrutura da vigilância em saúde no Brasil. No artigo 200, inciso 2, ela define que cabe ao SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Já no artigo 225, garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Esses dois artigos são o fundamento ético e jurídico de toda a nossa atuação. Eles vão dizer de forma muito clara que cuidar da saúde e cuidar do ambiente são responsabilidades indissociáveis. E é com base nesses princípios constitucionais que foram criados as principais leis e normas que guiam o nosso trabalho. Vamos conversar um pouco, né, sobre a mais importante, que é a lei dos agrotóxicos. A Lei 7.802, de 1989, conhecida como a Lei dos Agrotóxicos, é o marco legal que regula todo o ciclo de vida desses produtos no Brasil, desde a pesquisa e fabricação até o descarte final. Então, ela vai definir as responsabilidades e as competências dos órgãos de saúde, meio ambiente e agricultura. Essa lei ela é fundamental porque é ela quem vai estabelecer os limites da atuação fiscalizatória. Ou seja, o fiscal sanitário atua, por exemplo, na inspeção de estabelecimentos que vão comercializar os agrotóxicos, na verificação de rótulos, armazenamentos, validade e a prescrição agronômica. Já o decreto 4.074 de 2002 vai detalhar como essa fiscalização deve ser feita e vai descrever os procedimentos para registro, transporte e uso. Portanto, conhecer essa legislação é essencial para evitar tanto a omissão quanto o excesso de poder. No próximo slide, vamos ver como essa normatização se torna uma ferramenta prática e política no dia a dia da vigilância. As normas, elas não são apenas papéis ou burocracia. Elas são instrumentos técnicos e políticos que definem padrões, limites e critérios para proteger a saúde coletiva. Por exemplo, é através das normas que vamos estabelecer o padrão de potabilidade da água, os limites de resíduos de agrotóxicos nos alimentos e os parâmetros para fiscalização ambiental. Ou seja, quando nós aplicamos uma norma, nós estamos garantindo o direito à saúde e ao ambiente equilibrado. Por isso, compreender o sentido político das normas é tão importante quanto conhecer o seu conteúdo técnico. E falando em transversalidade, o próximo tema mostra como as ações da Vigipec cruzam várias áreas da legislação.
A Vigipec é um ótimo exemplo de vigilância que atua de forma transversal. As nossas ações se apoiam simultaneamente em leis sanitárias, leis ambientais, normas de saúde do trabalhador e acordos internacionais. Isso significa que o trabalho da vigilância ambiental está conectado a múltiplos campos e o fiscal sanitário precisa ter essa visão ampla para poder articular essas frentes. Por exemplo, uma contaminação de água por agrotóxicos envolve a portaria 888 de 2021, a Lei dos Agrotóxicos, a Resolução CONAMA 357 de 2005 e até tratados internacionais, como a Convenção de Estocolmo. Essa visão integrada é o que vai garantir respostas rápidas e fundamentadas. Então, vamos rever, então, como a própria Constituição reforça essa articulação entre saúde e ambiente. Reforçando, o artigo 200, inciso 2, estabelece a vigilância sanitária e epidemiológica como competência do SUS. O artigo 225 define o direito ao meio ambiente equilibrado. Esses dispositivos formam o alicerce do nosso trabalho e mostram que a vigilância ambiental é, sim, uma expressão prática do direito constitucional à saúde. A seguir, vamos detalhar as legislações específicas sobre agrotóxicos que são centrais para o nosso tema. A Lei 7802 de 89, conhecida como Lei dos Agrotóxicos, regula o controle e o uso de agrotóxicos e afins em todo o território nacional. Ela é quem vai definir a fiscalização compartilhada entre Ministério da Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. Então, o fiscal sanitário, ele precisa conhecer as competências de cada um desses órgãos para evitar sobreposição ou lacunas. Por exemplo, o município pode fiscalizar o comércio e o armazenamento. O Estado pode atuar no transporte e no uso, e o Ministério da Agricultura regula o registro dos produtos. No slide seguinte, vamos ver como o Decreto 4074 de 2002 complementa e detalha essa legislação. Esse decreto regulamenta a Lei dos Agrotóxicos e é uma das ferramentas mais utilizadas na prática de fiscalização. Então, ele vai definir como os produtos devem ser registrados, quais as exigências para rotulagem, embalagem, transporte e descarte e como devem ser conduzidas as ações de inspeção. Esse decreto também reforça que o uso de agrotóxicos sem prescrição agronômica ou com rótulo violado é uma infração sanitária e ambiental. Por isso, o fiscal precisa sempre observar o produto, o rótulo e as condições de armazenamento. E falando em base do SUS, vamos lembrar agora da legislação que estrutura todo o sistema de vigilância, a Lei Orgânica da Saúde. Então, a Lei Orgânica da Saúde, ela é o coração do SUS. Então, ela estabelece que as ações de vigilância sanitária e ambiental são essenciais para garantir o direito à saúde. Então, além disso, ela define que a saúde depende de fatores como alimentação, moradia, saneamento e meio ambiente equilibrado. Ou seja, essa lei vai reconhecer que o fiscal, ao fiscalizar uma cisterna, um comércio de agrotóxicos ou uma estação de tratamento de água, ele está promovendo saúde. E essa é a essência do trabalho de vigilância ambiental. E por falar em água, vamos entrar agora nas normas específicas sobre qualidade da água e sua vigilância. A portaria GM do Ministério da Saúde 888 de 2021 é a principal norma que estabelece os padrões de potabilidade e os procedimentos de controle da qualidade da água para consumo humano. Então, ela atualizou, os parâmetros físico-químicos, microbiológicos e químicos, substituindo a antiga portaria 2914 de 2011. Já a Resolução CONAMA 357 de 2005 é quem vai classificar os corpos d'água, quem vai definir os padrões ambientais e é ela que vai fixar os limites para resíduos de agrotóxicos em águas superficiais. Essas duas normas, elas andam juntas, porque enquanto uma orienta o controle da água tratada e distribuída, a outra vai regular a qualidade dos mananciais. Agora vamos conhecer outras políticas importantes que também atuam e orientam a nossa atuação. Essa política, o decreto 5.098 de 2004, define princípios e diretrizes para a gestão integrada de substâncias químicas perigosas. É ela que vai orientar a identificação, a avaliação e prevenção de riscos químicos à saúde humana e ao meio ambiente. Ou seja,
É ela quem vai nortear as ações como mapeamento de áreas de risco, resposta a acidentes químicos e o controle do ciclo de vida dessas substâncias. E quando falamos em ciclo de vida e responsabilidade, acabamos entrando em uma outra norma que é muito importante, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A PNRS, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei número 12.305 de 2010, é uma das legislações mais modernas do Brasil. Essa legislação é quem vai estabelecer a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, incluindo os agrotóxicos. Então, um de seus instrumentos mais conhecidos é a logística reversa, né, que ela é quem vai obrigar os fabricantes e os comerciantes a receber e dar destino correto às embalagens vazias de agrotóxicos. Então, o sistema Campo Limpo é o principal exemplo prático dessa política e o fiscal deve conhecer seus fluxos para verificar se o município está cumprindo as exigências. Então, o Brasil também segue normas internacionais que influenciam a forma como lidamos com essas substâncias perigosas e é isso que nós vamos ver agora. O Brasil, ele é signatário de 3 grandes convenções internacionais. A primeira, né, é a Convenção de Estocolmo, que vai tratar sobre poluentes orgânicos persistentes, os POPs, como o DDT. A Convenção de Roterdã, que é quem vai regular o comércio internacional de produtos químicos perigosos. E a Convenção de Basileia, que vai tratar sobre o transporte e o descarte desses resíduos perigosos. Então, esses acordos, eles vão reforçar que a fiscalização é também uma responsabilidade global, e o Brasil, por meio de suas vigilâncias, acaba cumprindo um papel essencial nesse cenário. Agora nós vamos conhecer uma norma que é mais recente, né? E ela é muito prática para o nosso cotidiano, que é a RDC 294 de 2019 da Anvisa. Essa RDC, ela é quem vai definir os limites máximos de resíduos, o LMRs, de agrotóxicos que são permitidos nos alimentos. Então, ela é uma ferramenta de segurança alimentar que protege a população de resíduos químicos acima dos níveis que são considerados como aceitáveis. Então, os fiscais sanitários, eles devem sempre se basear nesses parâmetros ao avaliar relatórios laboratoriais ou investigar suspeitas de contaminação. E todas essas normas, elas se articulam dentro de uma política maior, que é a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Então, a Política Nacional de Vigilância em Saúde, ou PNVS, ela foi instituída pela Portaria 1378 de 2017, e ela é um marco que organiza a vigilância em saúde no Brasil. Então, ela vai integrar todas as vigilâncias, ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, sob a mesma lógica de proteção da vida e do território. Então, a PNVS, ela vai reconhecer a vigilância ambiental como componente essencial do SUS, e ela é que vai definir os papéis e as responsabilidades para cada ente federativo. Ou seja, ela é quem vai dizer o que cabe ao município, o que cabe aos estados e o que cabe à União. E isso garante a coordenação entre os níveis de governo. Então, agora, para tornar tudo isso mais concreto, vamos ver como esses princípios aparecem na prática em casos reais aqui do estado de Pernambuco. Então, vamos sair um pouco da teoria e olhar para a prática, né? Então, eu compartilho com você agora 2 estudos de casos reais de Pernambuco que mostram a importância da vigilância ambiental e do trabalho dos fiscais sanitários. Então, o primeiro caso, ele aconteceu, né, numa escola rural, onde, durante uma inspeção de rotina, foi detectada a presença de coliformes fecais na água do bebedouro. Então, essa água vinha de uma cisterna sem tratamento adequado. A partir desse achado, foram realizadas várias ações, né? Coleta de novas amostras, confirmação laboratorial, comunicação imediata com a Secretaria de Educação, interdição do reservatório e orientações técnicas para limpeza, desinfecção e instalação de um clorador. Então, além disso, a equipe fez o quê? Uma ação de educação sanitária com a comunidade escolar, explicando a importância da cloração e do armazenamento correto da água. Então, como resultado, o sistema de abastecimento foi readequado e o fornecimento de água potável foi restabelecido com um monitoramento contínuo. Então, esse caso ilustra, né, perfeitamente como a ação oportuna da vigilância previne surtos e protege vidas.
Agora vamos ao segundo caso, que envolve um tema que exige atenção constante, que são os agrotóxicos. O segundo estudo de caso aconteceu em uma feira livre, onde a equipe da vigilância sanitária... Eu vou parar só um minutinho, Fernanda. Eu vou voltar agora a partir desse estudo de caso 2. Então, em segundos e vou recomeçar. O segundo estudo de caso aconteceu em uma feira livre, onde a equipe da vigilância sanitária identificou venda irregular de agrotóxicos em bancas e barracas. Então, esses produtos eles eram vendidos sem prescrição agronômica, sem rótulo adequado e em condições totalmente inseguras. A resposta foi rápida e articulada. Uma ação conjunta com a Polícia Civil, a Defesa Agropecuária e o CREA. Então, esses produtos, o que é que aconteceu? Eles foram apreendidos, foram lavrados alguns atos de infração e esse caso foi encaminhado ao Ministério Público. Porém, essa ação ela não parou por aí. Também foi realizada uma campanha educativa com feirantes e consumidores, orientando sobre os riscos e as formas seguras de uso e de descarte. Então, o resultado final ele foi bastante positivo. O que é que aconteceu? Tivemos uma inibição da prática ilegal e um fortalecimento da presença da vigilância sanitária na região. Então, esse exemplo mostra o quê? Como essa atuação integrada e educativa, ela é capaz de transformar essa realidade local. Agora, vamos refletir um pouco sobre quais foram as lições aprendidas com esses dois casos. Esses dois exemplos, né, eles mostram que, na prática, a vigilância, ela é ação e ela é também diálogo. Então, primeiro, a notificação imediata ela é essencial. Quanto mais cedo esse risco é comunicado, mais rápida é a resposta e menor o impacto. Segundo, a articulação intersetorial é o que vai tornar essa ação possível. Nenhuma vigilância consegue resolver sozinha, então é preciso unir forças com a educação, com a agricultura, com saneamento, inclusive com a segurança pública. E terceiro, essas ações preventivas devem vir sempre antes das ações corretivas, ou seja, agir antes do problema acontecer é o que realmente vai fortalecer a saúde pública. Então, agora que nós vimos como essas ações acontecem nos territórios, vamos conhecer os instrumentos e ferramentas que dão respaldo às ações dos fiscais. O principal instrumento do fiscal é o chamado poder de polícia sanitária. Então, esse poder é o que vai permitir ao agente público restringir ou disciplinar essas atividades que vão representar algum tipo de risco à saúde. E é com base nele que o fiscal vai poder interditar estabelecimentos, apreender produtos e emitir os autos de infração ou notificações sanitárias. Porém, além desse poder legal, o fiscal ele também precisa se apoiar em alguns sistemas de informação, como o CISÁGUA, o SINAM e o ESUS, que são esses sistemas que vão ajudar a identificar alguns padrões, registrar ocorrências e subsidiar as decisões. Então, outros instrumentos importantes são laudos laboratoriais, pareceres técnicos e os relatórios de inspeção, que precisam ser sempre muito bem documentados. Essas ferramentas, elas vão transformar o conhecimento técnico em ações concretas, garantindo que a atuação seja baseada em evidências e devidamente registradas. E para entender a importância prática de todo esse arcabouço, nós vamos falar sobre a normatização ambiental e o seu papel nas rotinas de vigilância. Então, a normatização ambiental, ela tem um papel essencial no trabalho cotidiano desses fiscais. Então, é ela quem vai definir os critérios técnicos que vão embasar as decisões e proteger o agente público durante o exercício de suas funções. Então, por exemplo, é com base na resolução CONAMA 357 de 2005 que o fiscal pode determinar se a água de uma superfície está ou não em conformidade com os padrões ambientais. É com base na lei de crimes ambientais que ele vai poder caracterizar infrações mais graves e acionar outros órgãos competentes. Então, para conhecer e aplicar essas normas, é o que vai garantir a consistência técnica e a consistência jurídica das ações de vigilância sanitária e ambiental. Então, agora, para que a gente possa olhar adiante, vamos ver quais são os novos desafios e perspectivas que se apresentam nas atuações dos fiscais e das vigilâncias. Então, a vigilância ambiental, ela está em constante evolução e, a partir dessa evolução, acabam surgindo novos desafios. Um deles é a Lei 14.785 de 2023,
2023, que foi quem alterou dispositivos da legislação de agrotóxicos e trouxe algumas mudanças significativas na regulação e no registro desses produtos. Então, isso vai exigir dos fiscais, né, e das equipes uma atenção redobrada, porque ela pode impactar diretamente nas práticas de fiscalização. Outro ponto importante é a recomendação 017 de 2023 do Conselho Nacional de Saúde, que se posiciona contra benefícios fiscais para agrotóxicos, reforçando a necessidade de proteger a população e o meio ambiente. Então, o desafio é acompanhar essas mudanças legais e adaptá-las à realidade local, fortalecendo o papel dos fiscais como agentes de proteção da saúde e de sustentabilidade. Então, para fechar nossa aula, vamos conversar um pouco sobre as considerações finais, resumindo os pontos mais importantes dessa caminhada. Ao longo dessa aula, nós vimos que a vigilância ambiental ela é essencial para a saúde pública. Então, ela atua na prevenção de riscos, na promoção da saúde e na garantia do direito constitucional a um ambiente equilibrado. Então, nós falamos sobre o papel do fiscal, sobre as bases legais, sobre o monitoramento da água e o controle de agrotóxicos, e sobre também a importância da atuação integrada e intersetorial. Nós também vimos que o conhecimento técnico precisa caminhar junto com o diálogo e a sensibilidade humana. Ou seja, a capacitação contínua é o que sustenta essa atuação e é quem garante que cada fiscal esteja preparado para lidar com os desafios do território. Acima de tudo, a nossa missão é proteger a vida em todas as suas formas. Então, no próximo slide, nós vamos deixar os contatos da coordenação para que vocês saibam onde buscar apoio e informações quando precisar.